Começando mais uma análise interessante e relevante aqui no canal, e hoje eu quero trazer para vocês as pressões que o presidente americano Joe Biden está enfrentando neste momento para iniciar uma operação aérea de supressão contra posições militares do Irã, após os Estados Unidos sofrerem ataques mortais na região da Jordânia, que tiraram a vida de 3 americanos e mais de 50 ficaram feridos. Mas antes, peço gentilmente que se inscreva no canal, ative as notificações e também dê um joinha para que o canal ganhe ainda mais relevância na comunidade geopolítica. E como já sabem, temos a nossa loja do Área Militar através do site umapenca.com/área militar. São mais de 70 itens exclusivos com estampas incríveis e de alta qualidade que você só encontra aqui no nosso site oficial umapenca.com/área militar. E sem mais enrolação, vamos para o que interessa, para o que é relevante estudarmos e ampliarmos o nosso conhecimento e principalmente de um tema que está alarmando todo o planeta em relação a uma suposta e uma hipotética operação aérea dos Estados Unidos contra o Irã que está sendo planejada neste momento. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, enfrenta, sem dúvida, uma pressão cada vez maior de congressistas, de senadores, de pessoas comuns, cidadãos comuns dos Estados Unidos, para tentar confrontar a entidade religiosa e política do Irã diretamente, após 3 soldados americanos serem mortos em um ataque de drones na Jordânia, ali na região de tríplice fronteira entre Síria, Iraque e Jordânia. Mas antes de detalhar exatamente sobre essas questões, eu preciso detalhar, especificar para vocês o que levou a ter essas pressões sobre Joe Biden e essa movimentação política dentro dos Estados Unidos e tudo o que aconteceu. A região do ataque que matou 3 soldados americanos no último domingo é a base conhecida como Base de Patrulha e de Operações Torre 22, que está localizada no nordeste da Jordânia. É considerado um posto militar muito avançado que está posicionado na região de tríplice fronteira entre a Síria, o Iraque, propriamente a Jordânia. Disso tudo, essa base é considerada um nó crucial no que eles chamam de intrincada rede de operações geopolíticas e militares no Oriente Médio, ou seja, está situada dentro de uma nação que é aliada há décadas dos Estados Unidos e principalmente de Israel, tem suas particularidades, é claro, nas suas relações bilaterais com Israel. No entanto, nesta nação, Jordânia, se faz muito presente essas relações geopolíticas com os Estados Unidos, por isso que ela é tão importante neste momento. E também é a partir desta base, desta região, que militares e forças especiais, principalmente Ranger Airborne do Exército Americano, realizam missões dentro da Síria e do Iraque. E também essa base ela tem como especial importância apoio logístico e operacional para outras bases e todas as operações militares dos Estados Unidos e de aliados na região. Então, embora essa base não tenhamos ali detalhes mais específicos sobre as atividades que ocorrem nesta região e também o que está dentro dessa base, quais os armamentos, quais as unidades que estão dentro dela, sabemos, através dos últimos relatórios que foram divulgados para toda a mídia, é que há ao menos 350 militares atualmente operando na região. Então a importância da base da Torre 22 ela é muito interessante, porque ela fica bem próxima da base de Al-Tafan. É uma região, uma base na Síria, que é responsável principalmente, essa base americana, em dissuadir os terroristas que estão ligados ao UAE. Tá? Então a Torre 22, de forma muito breve, ela busca o quê? Integrar, apoiar a base de Al-Tanfa contra os terroristas, os redutos ali na região da Síria, que já diminuiu
desde ali de 2015, já vem reduzindo 2015 para 2018, só que ela traz uma força, um braço militar tão grande que quando essas operações que são decorrentes dessa base, principalmente patrulha, operações ali na região, estão praticamente no limbo, ou seja, estão em crise, precisam de apoio, é a base da Torre 22, que ela é chamada para apoiar esses americanos, para apoiar aliados, até mesmo o exército sírio ou até mesmo o exército iraquiano. E também tem a função clássica de inibir ou coibir o avanço do Irã para toda essa região, seja com base o fornecimento de pessoal, fornecimento de treinamento, materiais de guerra para aqueles grupos que a gente já reconhece, que a gente conhece como grupos terroristas apoiados pelo Irã. Então essa base ela não é uma base qualquer, ela está estrategicamente posicionada, recebe apoio da Jordânia e ela realiza operações de ramificação e clandestina por toda essa região. Por isso que é importante entendermos a importância dela, até mesmo entender que, diante de todo esse cenário, a pressão sobre os Estados Unidos, sobre Biden reagir, também é muito forte, mas explicitamente é uma base estratégica americana. E quando foi atacada, ataca seriamente todo o comando estratégico de guerra dos Estados Unidos. Então, com base nessas últimas movimentações no Oriente Médio, a administração Joe Biden, ela realmente reuniu conselheiros e também assessores militares e políticos no último domingo e também na segunda-feira, principalmente na Casa Branca, e buscando ali uma solução que deve refletir em um possível plano de ataque contra o Irã. E acontece porque há uma necessidade muito grande de um planejamento, porque uma resposta muito forte dos Estados Unidos foi somente até o momento contra alguns redutos dos terroristas Houthis, contra alguns terroristas na região da Síria, do Iraque, mas não ainda contra o Irã, porque desencadearia uma nova conflagração de guerra no Oriente Médio que vimos anos atrás e que está ocorrendo hoje na região de Gaza entre Israel e o Hamas. E eu já havia até contextualizado no vídeo no Área Militar, no vídeo do meio-dia, na segunda-feira, que há uma grande possibilidade de ocorrer algumas afrontas, algumas hostilidades dos Estados Unidos contra o Irã em duas vertentes. A primeira seria uma ação, vamos dizer assim, secreta que levaria os Estados Unidos a atacar o Irã a partir de condutas clandestinas que não sejam ou não seriam, na verdade, reivindicada, dar o crédito aos Estados Unidos. Ou seja, os americanos atacariam e ficariam quietos. Outra possibilidade também remota seria realmente atacar diretamente a alguns pontos, algumas bases iranianas, não somente dentro do Irã, mas também começando com base no Iraque ou na Síria, como Donald Trump já fez, atacando também alguns comandantes sêniores, comandantes especiais da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, como aconteceu contra Qassem Soleimani em 2020, quando, na ocasião, um míssil Hellfire do tipo R-9X Ninja matou e ceifou outras autoridades do Irã lá do lado do aeroporto internacional de Bagdá em 2020, e isso trouxe um grande sentimento de vingança para Teherã, para os ayatolás, tá? Então Biden está num dilema que pode custar em muito a sua própria cabeça, muito o seu cargo. Por quê? Ou ele ataca o Irã, ou permanece estagnado, reforçando somente a defesa local, principalmente na base na Jordânia e também base no Iraque. O que seria péssimo, que seria ruim para a própria imagem dele, tá? Então vale lembrar que em 2019, o próprio presidente Donald Trump, na época, ele aprovou bombardeios estratégicos contra o Irã, em retaliação à derrubada que ocorreu contra o MQ-9 Reaper na região ali do Golfo Pérsico,
pelas defesas antiaéreas de Teherã. No entanto, na última hora ele desistiu, não admitiu essa possibilidade. Mas na última hora ele desistiu deste ataque, porque certamente seria, naquela ocasião, um erro tomar uma decisão como aquela, porque muitos não estavam aprovando dentro da sua assessoria e conselho de guerra, conselho de decisão, aprovando esse determinado ataque, tá? No entanto, diferente de Donald Trump e de Biden neste momento, que naquela época vidas americanas, vidas militares não foram perdidas. Neste momento, Biden tem em suas mãos 3 americanos que foram mortos e mais de 50 ficaram feridos, que têm ali diversos traumas que sofreram, cranianos, cerebrais, concussões, que pode custar ainda a vida de mais de 3 americanos, que podem perder suas vidas ainda, porque grande parte deles que estão feridos estão em salas e unidades de terapias intensivas ou terapia intensiva. No entanto, ao meu ver, analisando toda essa situação, acredito que os militares de Biden devem observar, quando eu digo militares de Biden, o alto escalão de Biden, assessores, conselheiros, devem observar estritamente uma reação direta contra uma possível base iraniana, que segundo eles foi a base de lançamento do drone que atacou a base da Torre 22 na Jordânia. E essa base ela está localizada especificamente no sudeste da Síria, tá? Essa base ela é chamada de base de Imam Ali, que é uma base iraniana que treina principalmente grupos terroristas, até mesmo aqueles afiliados ao Hezbollah no Iraque, e fica ali próximo da região do rio Eufrates, perto da cidade de Abu Kamal, no sudeste da Síria. Então, pode ser uma possibilidade inicial de um ataque de retaliação dos Estados Unidos, começando por esta base especial, em que foi supostamente a base de lançamento desses drones kamikazes que atacaram a base dos Estados Unidos lá na Jordânia. E se de fato isso acontecer, Biden vai estar o quê? Mandando uma mensagem direta para os ayatollahs, tanto na figura política do seu presidente e dos seus assessores, quanto nesta configuração de governo teocrático que é liderado, o Irã, pelos ayatollahs, tá? Que é uma façanha muito grande que os iranianos vêm desempenhando em toda a região contra as unidades e as bases americanas através do financiamento de apoio de grupos terroristas, e também daria um alerta para que os ayatollahs pisem no freio e pensem do que eles estão fazendo neste momento, porque isso também, uma forma de você atacar uma base que não seja dentro do Irã, evitaria possivelmente uma escalada generalizada em todo o Oriente Médio, entre Estados Unidos, Israel e contra o Irã, e também não arcaria com uma guerra ali de grandes dimensões contra os persas. O que Biden, principalmente no momento de eleição, neste momento de 2024 que vai concorrer muito provavelmente contra Donald Trump, ele não quer um problema como este, mais uma guerra que ele vai iniciar sua campanha eleitoral, que com certeza vai minar muito a sua reputação e a sua imagem perante a comunidade americana, tá? Então esse ataque seria contra uma base específica na Síria e não dentro do Irã, seria um ataque de supressão e também de contenção que evitaria potenciais convulsões econômicas em todo o mundo, tá? Porque já recente ali com os 3 americanos que foram mortos, os preços do petróleo logo subiram no começo da semana, principalmente também após os ataques dos Houthis contra navios mercantes, principalmente navios que estavam transportando combustíveis, até aqueles utilizados para abastecerem navios em pleno mar aberto, e isso trouxe ali um aumento dos preços dos produtos derivados do petróleo, o que isso não é legal para a imagem americana, porque o preço do galão do combustível, principalmente da gasolina, nos Estados Unidos aumenta, consigo os produtos também, o preço aumentam, a inflação aumenta e a impopularidade de Biden também aumenta.
Então, uma guerra direta com o Irã também atrapalharia os planos americanos sobre a Ucrânia, principalmente agora que Vladimir Putin sinalizou uma possibilidade de conversações sobre a guerra com os Estados Unidos e intermediada pela Turquia. Essas conversações seriam intermediadas pelos turcos, inclusive agora em fevereiro, Putin deve se encontrar com o presidente turco Recep Erdogan lá na Turquia para discutir essas questões e quem sabe, se for o caso, alguma brecha ali para um armistício duradouro entre as duas partes, guerra ali entre Ucrânia e Rússia. Ou, muito provavelmente também, há uma possibilidade para isso, os planos de Biden e seus militares sejam de fato acabar praticamente de uma vez por todas com a liderança do Irã, desde a sua teocracia ao movimento político cada vez mais repressor contra os opositores, dando um ponto final ali de vez no programa também nuclear dos Ayatollahs. A notícia mais recente destacada foi que o Irã acelerou o enriquecimento de urânio de alta qualidade. Inclusive, o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca no ano passado, especificamente 26 de dezembro do ano passado, John Kirby, ele detalhou, vou até colocar aqui propriamente as palavras dele, abre aspas, a escalada nuclear do Irã é ainda mais preocupante no momento em que os representantes apoiados pelo Irã continuam as suas atividades perigosas e desestabilizadoras na região. Feche aspas. Isso acontece que o Irã já vinha abrandado a taxa de enriquecimento de urânio, inclusive o processo de aumento atual está ali em nível de urânio 235 a um isótopo de fissão nuclear na casa de 60% de pureza. Isso já alarmou toda a comunidade internacional, principalmente os Estados Unidos, e o Irã, sem dúvida alguma, está a poucos passos de enriquecer produtos de urânio a 90%, que isso lhe garante brechas e garante o desenvolvimento de ogivas nucleares. No entanto, para quem acompanha o nosso canal, já sabe que não é necessário 90% de pureza para se construir uma bomba nuclear. Pelo contrário, acima de 81%, 85% já é possível. Inclusive, as bombas que os Estados Unidos lançaram sobre o Japão em 1945 usava urânio acima de 85%, tá? Então, esse possível ataque de Biden poderia visar instalações nucleares do Irã, principalmente as instalações em Natanz e também de Fordow, aproveitando esta deixa de 3 militares mortos após um ataque de drone na região da Jordânia. Então, basicamente, toda uma visão geopolítica por trás de toda esta situação, em que envolve militares americanos mortos e feridos, as possibilidades de planos daqui para frente de Biden para com o Irã, os Ayatollahs, e também aproveitando essa deixa, os americanos, Joe Biden poderia usar isso para atacar infraestruturas nucleares do Irã, destruindo o programa nuclear do Irã ou mandando um recado certo e certeiro para os Ayatollahs e também o setor político dos persas e principalmente apoiando também as afrontas contra a economia global, financiando os Houthis, que vem atacando navios petroleiros e navios mercantes na região do Mar Vermelho, em desafio também contra Israel. Então era esta análise que eu queria trazer para vocês. Espero que tenham gostado deste vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e dê um joinha e compartilhe o vídeo para que o canal ganhe ainda mais relevância na comunidade geopolítica. Obrigado pela sua presença e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal.